Vamos ficar de pé, irmãos, vamos começar. Que bom você ficar de pé, aplicar o seu coração para ouvir do Senhor. Quantos aqui tiveram vitória sobre a sua ira já, em nome de Jesus? Jesus está falando de ira. Eu sei que quase ninguém fala de ira. Nós gostamos muito de falar de muita coisa. Nós gostamos de falar contra, todo tipo de pecado, contra a prostituição, contra roubo, contra a corrupção, mas quase ninguém fala da ira. Eu já falei para os irmãos, sexo é um problema que nem todo mundo tem. E a maioria para de ter depois de certa idade também. Agora a ira não passa. O cara tem 90 anos de idade, ele está nervoso. Ele está irado. Alguns morrem por causa da ira. Já viram um bebê irado? Toda mãe sabe disso. Ele mete o dente no peito dela. O leite não quer sair o tanto que ele quer, o que ele faz? Ele mete a mordida. Por quê? Porque ele já nasce com essa natureza maligna. Natureza da serpente. De ira. Eu não vou exagerar se eu disser para você que o grande problema é a ira. A ira é um grande problema. Nem toda ira é pecado. Por isso, não deixe que a sua ira se ponha. E não também dê expressão à sua ira. Não fale, não verbalize, não insulte, não diga nada, para não incorrer em julgamento diante de Deus. Põe a mão no seu coração nessa hora. Vamos pedir ao Senhor que nesse dia fale conosco, nos instrua. Espírito de Deus, clamamos ao Senhor nesta hora. Que a tua palavra viva, que a tua palavra, ó Deus, que é santa, possa ser semeada no nosso espírito nesta hora, possa mudar, ó Deus, nossa natureza, possa mudar nossas tendências, ó Pai amado, que o Senhor possa mudar em nós o comportamento. Nós ministramos, Senhor, tua mansidão, tua serenidade, ministramos, Senhor, que o povo do reino é um povo que vence a ira, é um povo que vence, Senhor, ó Deus amado, todo tipo de raiva, pelo teu poder, em nome de Jesus. Podem assentar, irmãos. Na reunião passada nós estávamos estudando a respeito da ira, do que o Senhor Jesus disse. Eu gostaria de ler com você novamente, porque ainda acho que ele tem algo mais ainda a ser falado com relação a isso. Verso 21, capítulo 5. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem lhe proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Como nós vimos na reunião passada, existe um julgamento. E aqui há 3 julgamentos no texto. O Senhor Jesus está aqui falando para uma audiência de judeus. Os discípulos, os 12 apóstolos, eram judeus. E eles compreendiam bem como funcionava o sistema de julgamento entre o povo de Israel. E eram 3 níveis. Primeiro, naquela época, as cidades eram muradas, cercadas. E na porta de cada cidade existia um juiz, que julgava as causas pequenas. Entendeu? Causa pequena? É aquele vizinho que tem um cachorro que não para de latir. Aí, já viram como tem isso em Goiânia? Só por falar nisso, por que não tem uma lei proibindo ter cachorro que late? Porque o vizinho não incomoda. Todo mundo está assim morrendo por causa do cachorro que não para de latir, mas ele está maravilhoso, calmo. E você na sua casa está mordendo o cobertor. Já aconteceu isso com você alguma vez? É teste de Deus na sua vida. Esse cachorro foi enviado por Deus na sua vida, para testar você. Mas preste atenção. Esse juiz ficava na porta da cidade para julgar essas coisas pequenas. Depois o Senhor falou, e quem lhe proferir um insulto está sujeito ao julgamento do tribunal. Esse tribunal era o Sinédrio. O Sinédrio era composto dos anciãos principais do povo de Israel. Era como se fosse a nossa hoje Supremo Tribunal Federal. Esse era o Sinédrio. Mas o Senhor fala ainda depois, que quem lhe chamar tolo, ou seja, quem falar contra ele, no original a palavra é raca. É uma palavra que não tem uma tradução, mas significa falar contra ele uma expressão extremamente baixa, ruim. É como se chamasse alguém de verme. Você é um verme desprezível. Você não serve para coisa alguma, senão para queimar no inferno. É uma expressão que traduzido literalmente seria algo parecido com isso. E o Senhor fala o quê? Está sujeito ao inferno de fogo. Nós vimos na reunião passada que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Todos nós seremos julgados. E o que vai ser julgado? Todo pecado que não foi confessado e abandonado. Porque o pecado que é confessado e abandonado, o sangue de Jesus lava. Amém, meus irmãos? O sangue do Senhor nos lava, todo pecado. Mas há pecados que as pessoas não confessam e acham que estão no direito. A maioria das pessoas iracundas, elas acham que estão certas de ficarem com raiva. Elas se dão o direito de estar iradas.
E elas se acham que estão no direito também de insultar o outro, de humilhar o outro, porque elas pensam que elas foram ofendidas, elas foram atingidas, elas é que estão sendo a vítima da situação. Deixa eu dizer algo para você. Existem muitas causas da ira. E a ira, basicamente, ela é causada problemas com o nosso ego. Nosso ego é de onde vem o nosso orgulho. E tudo aquilo que é ligado ao ego produz ira. Há 3 coisas, basicamente, que produzem ira. Primeiro, ser frustrado, contrariado. Toda frustração causa ira. Causa ou não causa, meus irmãos? Você chega no ponto de ônibus, você queria pegar o ônibus, mas o ônibus foi embora, deixou você. Se aconteceu de alguma vez chegar no ponto de ônibus e querer entrar e o ônibus vai embora? Sem nenhum motivo. O que você sente naquela hora? Uma ira. Você queria que caísse fogo do céu naquela hora. Não queria? Já incendiou algum ônibus no seu coração alguma vez? Já incendiei vários ônibus. E eu vi os motoristas saindo na rua em chamas. Quando eu era perverso, agora não. Quando eu chego no ponto de ônibus, chego repreendendo o diabo já. Vai ficar aí, tá amarrado, não sai do lugar enquanto não entrar. Agora, toda vez que alguém é frustrado é assim. A criança é assim. A criança quer uma coisa, você não dá para ela, qual que é a reação dela? A criança tem a ira pura, a birra, né? A histeria, aquela coisa de se estribuchar no chão e bater a cabeça na parede, não é verdade? E agredir. Quer dizer, isso mostra que o ser humano já nasce com a semente pecaminosa dentro de si. Toda vez que é frustrado, se ira. Outra situação de ira, toda vez que alguém discorda de você. Não é verdade? Você chega e fala alguma coisa, e o outro fala, não concordo com você. Não acho que é assim. Todo brasileiro é preguiçoso. Já ouviram essa afirmação? Aí você fala, não concordo. Isso aí é generalização. Você não conhece todos os brasileiros, mas pode falar isso. Aí o outro já vai ficando inchado, igual um sapo, vai ficando vermelho, porque ele não aguenta ser contrariado. Ele é o dono da verdade. Aí ele fica irado e acha que tem razão de ficar irado. Terceiro motivo de ira, que é o mais habitual, problema financeiro. Incrível, quando alguém toca em dinheiro ou em bens, tocou em algo que vai fundo dentro de você. Toca profundamente. Não tem nada que toque você tanto quanto alguém tocar no seu carro, na sua carteira, na sua conta bancária. Qual que é a sua reação nessa hora? Ira. Agora preste atenção. Essas iras são normais? São. Tem ira que é normal. É uma santa indignação. Mas cabe a você dominá-la. Não deixe que o sol se ponha sobre ela. Não permita que saia da sua boca insulto contra ninguém. Contenha-se, porque você vai comparecer para ser julgado diante de Deus. E você vai ser julgado por aquilo que você faz e por aquilo que você fala. Não só por palavras, por ações também. Mas também não é só por ações, palavras. E o Senhor pega e fala uma ilustração. Acompanhe na sua Bíblia. Olha o verso 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo, que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Esse texto é ignorado pela maioria das pessoas. Ignora porque é conveniente. Olha o que o texto diz. Quando você vier trazer ao altar a sua oferta, que altar é que é esse? Que oferta que é essa? Lembra, Jesus aqui está falando para judeus. Naquela época, ainda existia o templo. Lá no templo tinha um altar, que era também chamado de altar de holocausto. E os judeus traziam ofertas, algumas chamadas oferta de manjares, outras chamadas ofertas pacíficas. As ofertas eram diferentes dos sacrifícios. Os sacrifícios envolviam morte de animal, tinha a ver com o pecado. Mas as ofertas normalmente eram de trigo, de coisas vegetais. E tinha a ver com o quê? Com comunhão com Deus, com relacionamento, com gratidão. Por isso tem nada a ver com a igreja. Tem irmão que está pensando que é oferta em dinheiro aqui. Se pode trazer sua oferta ao altar. E onde é que tem altar na igreja? Eu sei que os irmãos têm uma herança, né? E os irmãos acham que esse lugar mais alto da igreja é altar. Não é não. Isso aqui é só para o pessoal ver a gente lá atrás. Porque onde tem pouca gente, a gente fica no mesmo nível. Entendeu o que eu estou dizendo? Não existe altar, não tem um lugar santo. Nós somos santos. Diga, eu sou santo. Diga, o meu corpo
é santuário de Deus. Mas compreenda como é que funciona. Quando você vier ter comunhão com Deus, quando você quiser dar algo a Deus, quando você quiser aproximar-se de Deus, lembra, se o seu irmão tem alguma coisa contra você, que coisa que ele tem contra você? É que você ficou irado com ele, você insultou e chamou ele de raca. Você lembrou da sua ira? Você lembrou do que você aprontou com o seu irmão? Então, para o que você está fazendo, vai primeiro reconciliar com ele. E depois volta e faz a sua oferta. Volta e faz o que você estava fazendo. O que significa isso, meus irmãos? O texto fala o seguinte, acompanhe na sua Bíblia, porque esse versículo, a maioria das pessoas ignora ele. Verso 25, entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. O que é estar a caminho, meus irmãos? O que é estar a caminho? Está vivo. Os dois estão a caminho, os dois estão vivos ainda. Por quê? Preste atenção que eu vou dizer para você. Todo pecado pode ser lavado pelo sangue de Jesus. Amém, meus irmãos? Desde que confessado. Confessado e abandonado. Mas e pecados que não tem mais jeito de você resolver? Vai ter que ser julgado diante de Deus. Quando é que um pecado acontece isso? Tá aqui, eu falo da Aunésia agora. Chega da Nilva, né, Nilva? A Aunésia, eu tô com problema com a Aunésia. Eu ofendi a Aunésia profundamente, eu insultei, eu falei coisas baixas para a Aunésia. Só uma ilustração. Jamais faria isso. A Aunésia. E nós dois estamos vivos. Mas eu vou embora e falo, não quero ver a Aunésia mais nunca na minha vida. E falo aquele monte de coisa sobre ela. Passa alguns dias, a Aunésia morre. Como é que fica? Tem como resolver esse problema agora? Não tem mais jeito. O que vai acontecer? O clamor da Aunésia vai estar diante de Deus. Assim como o clamor de Abel chegou diante de Deus contra Caim. E não vai ter como resolver o problema. Vai ter que ir para o julgamento do tribunal diante de Deus. O tribunal de Cristo. E naquele dia, ô irmão, não fique pensando que a brincadeira é isso. A palavra do Senhor fala, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tem pessoas que não têm temor de Deus. Pensam que Deus é brincadeira. Pensam que Deus é algum tipo de efeminado, sabe? Que não se posiciona e que não tem autoridade, que não disciplina. Não tem essa imagem de Deus. Deus tem autoridade, Ele é Senhor, Ele é soberano e Ele governa. Seja muito cuidadoso com o Senhor. Por isso, enquanto você está a caminho, entra em acordo com o seu irmão. Se você está em demanda com alguém, resolve antes que ele morra, ou antes que você morra, ou antes que Jesus volte. Como você não sabe o dia que vai morrer, nem o dia que o outro vai morrer, nem quando o Senhor vai voltar, resolva hoje. Sabe por quê? Enquanto você não resolver a sua demanda, Deus não vai aceitar a sua oração. A palavra do Senhor diz, lá em 1 Pedro, que quando nós estamos em demanda com o nosso cônjuge, então você é casado, e você está em demanda com o seu cônjuge, você brigou, está emburrado, alguma coisa assim, sabe o que acontece? As suas orações são interrompidas. Interrompidas. O grande problema é que tem irmão que acha que só vale para o cônjuge. Aí ele é solteiro e ele fala, glória a Deus, sou solteiro. Nada interrompe minha oração. Engano seu. Entenda o princípio da palavra. Isso não é só com o cônjuge. Se eu estou aqui com o meu irmão do meu lado, em demanda com ele, e não quero resolver, eu venho para o culto com ele, entro pela porta do prédio da igreja, ignoro ele, sento aqui de um lado, ele do outro, e os dois querem levantar a mão para louvar a Deus. Deus vai aceitar isso, meus irmãos? Não. Deus não vai aceitar. E aí a pessoa pensa que é o diabo que está resistindo à oração dele. Repreende os demônios do inferno inteiro. Sai, demônio, sai! Não sei, pastor, tem um teto de bronze na minha cabeça. Tem mesmo, vai cair em cima, vai achatar você se você não resolver sua vida. Porque não é o diabo que resiste. Demônio nenhum consegue impedir você muito tempo. Porque nós podemos resistir ao diabo. Podemos ou não podemos? O que a palavra do Senhor diz? Resistir ao diabo e ele? Podemos resisti-lo então? Podemos. Mas você resiste um dia, 2, 3, um mês, 2 meses e nada do demônio sair? É porque não é demônio. É Deus. 1 Pedro diz que Deus resiste aos soberbos. É Deus que resiste. A pessoa vai orar, Deus afasta. Não vou ter comunhão com você. Enquanto você não resolver a questão com seu irmão, não tem comunhão. Não vou ouvir você.
E a pessoa vai definhando e vai resistindo. Sabe por que ela resiste? Porque ela é soberba. Existe por detrás de toda ira um espírito de justiça. Por muito tempo eu pensava que isso era algo natural. Hoje eu compreendo que isso é um demônio. Existe um demônio que entra nas pessoas e produz nela um senso de justiça que não é normal. Um espírito de justiça que não é o apropriado. E por isso elas têm essa postura. O texto fala no final, se você não resolver a sua questão e um dos dois morrer, aqui está dizendo o quê? Para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. O que significa isso? Isso aqui é só uma ilustração. Significa que haverá um julgamento. E as mínimas coisas, centavos, serão requeridos de você. Por isso, tem uma vida correta diante de Deus. Tem uma vida acertada diante de Deus. Para que naquele dia, você possa receber elogio e não disciplina. Porque no julgamento, nosso julgamento dos filhos de Deus, alguns serão elogiados. Muito bem, servo bom e fiel. Outros serão disciplinados, servo mau, negligente. Porque não tem nada que esteja escondido que não seja manifesto naquele dia. E o que você fez escondido dentro da casa vai ser proclamado nos telhados. Por isso, é melhor confessar hoje. Porque naquele dia, não vão ser 2 ou 3 que vão ouvir. Porque o julgamento vai ser individual. Mas será diante de todo mundo. Todos vão ver. E eu fico imaginando a cena naquele dia, né? Eu, pastor, estou chegando lá para ser julgado. E é claro, a minha igreja vai ficar perto de mim lá naquela hora, né? Aí um cutuca pro outro, aquele é meu pastor. Eu era pastor, ele era meu pastor lá em Goiânia. Eu vivi lá em Goiânia, ele cuidou de mim. Vai ganhar uma grande recompensa agora. Fica olhando para você ver, porque ele era um homem de Deus. Aí chega eu lá, aí o Senhor fala, servo mau, negligente. Aí minha ovelha fala, ixi, eu tô frito. Se falou isso do pastor, eu tô enrolado, né? Fala em público. Elogio de gente não é bom, meus irmãos? Elogio público, então. Aqui na igreja, 2.000 membros, o pastor chama, Onésia, vou elogiar você, essa aqui é uma mulher exemplar, serva de Deus, fiel, como é que ela fica? Indiferente? Nem dorme à noite, fica tão excitada, a noite inteira fica sonhando com elogio, glória a Deus, mulher fiel, né? Você sonha assim, não fica sem as palavras o tempo todo na sua cabeça, é maravilhoso. E me fala uma coisa, e ganhar repreensão de gente, dói, e se for em público? Nunca mais volto nessa igreja. Não é assim? Imagina o pastor de público, Onésia, fique de pé. Irmãos, que fique notório, essa mulher, ninguém siga o exemplo dela. Pessoa infiel, de vida torta, de vida negligente, licenciosa. A Onésia volta na igreja depois? Mas nunca. Ela vai me odiar com todas as células do seu corpo. Não é verdade? Porque é terrível. Isso tudo porque é de homem. Agora imagina Deus, ganhar elogio de Deus, ouvir de Deus, servo bom e fiel. Nossa, Jesus querido, vai ser maravilhoso isso. Eu tenho a suprema missão, eu quero ouvir o elogio de Deus. Quero ouvir ele dizer, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, porque aquilo não era nada. Sabe aquelas noites de vigília, mal dormida, aqueles irmãos que ficavam no seu pé, aquela cruz que você carregava, aquilo não era nada. Agora é que você vai entrar na glória. Você foi fiel no pouco, vou colocar você sobre o muito. E que fique aqui registrado diante de todo mundo, que esse aqui é um servo fiel. Não é maravilhoso? Diante de todo mundo e por Deus. E Deus não erra, né, irmãos? Ninguém pode dizer, não concordo, não acho. Ninguém pode dizer isso para Deus, que Deus não erra. Quando Deus fala, é fiel mesmo. Mas se ele falar, servo negligente, você não tinha compromisso nem de ir no culto, seu infiel. Até o culto você ia fazer favor pro pastor. Já viram, irmão, que nem no culto não vai? Eu fico imaginando, um crente que não tem compromisso nem de ir no culto, ele serve para quê? Qual que é a utilidade desse servo? Ele é mais do que inútil. Porque tem um servo que é inútil, não tem? Não tem um servo inútil? Porque o servo inútil, a Bíblia fala, é aquele que fez a obrigação. Não é isso? Jesus disse, depois de ter feito tudo, depois de você ter feito tudo que eu mandei, você fala, somos servos inúteis, porque fizemos só a nossa obrigação. Eu quero ganhar pelo menos o título de servo inútil, que fiz a obrigação. Agora o irmão que não faz nada. O pastor fala, irmãos, tem que liderar uma célula. Eu não, pastor, não tenho esse chamado, não tenho tempo, não posso. Ele pode dizer que ele é um servo inútil?
Ele nem servo não é. Nem sei qual a qualificação dele. Não serve nem para ser graveto, para fazer fogueira. Porque a Bíblia fala que vai ser queimado. Há pouco temor das pessoas com relação ao reino de Deus. Nós estamos aqui para cumprir um propósito, para cumprir um chamado. Você está aqui para cumprir um propósito de Deus. Não brinque. Nós falamos aqui algumas semanas atrás sobre a tentação de Jesus. Nós falamos sobre as armas que ele usou para vencer o diabo. Lembra quais eram as armas? Quantos aqui se lembram? Qual a primeira arma que ele usou? A palavra. Ele falou a palavra, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Então a palavra é arma, isso é indiscutível. Mas qual foi a segunda arma que ele usou? Quem se lembra? Temor a Deus, temor de Deus. O diabo falou para ele, olha, pula daqui do pináculo, aqui do lugar mais alto, porque está escrito que os anjos vão sustentar você, para você não machucar lá embaixo. E o Senhor falou o que para o diabo? Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu tenho temor de Deus. Eu tenho temor de Deus. Eu não vou fazer, eu não vou fazer algo para ofender a Deus. O que leva as pessoas, às vezes, a cometerem certos tipos de pecados, certos tipos de situações? Não há temor de Deus. Elas não pensam que poderão ser disciplinados por Deus. E não pense que há incoerência entre temor e amor. Podemos amar e temer. E Deus também pode nos amar e nos disciplinar também, ao mesmo tempo. Como eu faço com a minha filha. A minha filha me ama, eu sei, e eu a amo muito também. Mas ela tem temor de mim. Porque quando eu falo com ela mais grosso e mais alto, ela fica branca. Por que ela fica branca? Porque ela tem temor. Por isso, antes de fazer certas coisas, ela pensa duas vezes, porque tem temor. Você pensa duas vezes antes de fazer certas coisas? Há temor de Deus na sua vida? Irmãos, criou-se uma ideia de um Deus negligente, de um Deus banana, de um Deus, complacente com o pecado, leniente, que faz vista grossa, que tolera tudo. Deus é um Deus santo. Sem santidade ninguém verá Deus. Tenha temor de Deus. Tenha temor. Tenha temor de carregar mágoa. Tenha temor de dar lugar à ira. Tenha temor de falar insultos contra o seu irmão. Tenha temor no seu coração, de proferir coisas que vão chegar aos ouvidos de Deus. Deveríamos preocupar se Deus está vendo, se Deus está ouvindo. Antes de você olhar para um lado e para o outro, para ver se tem alguém vendo, olha para cima para ver se Deus está vendo. Essa que é a grande questão, porque nós iremos prestar contas diante de Deus. Você vai prestar contas diante de Deus. Por isso, entre em acordo com o teu adversário. Tem alguém com quem você tem que arrumar sua vida? Arruma agora. Pastor, mas e quando o outro ficou ofendido com você sem motivo? Bom, essa é outra história. Estou falando quando você sabe que pecou contra o outro. Você sabe que errou contra o outro. Resolve. Pastor, ele mora longe. Manda carta, e-mail, fax, telegrama, telefonema. Faça alguma coisa. Entra em acordo sem demora. Porque enquanto você não entrar em acordo, Deus não vai ouvir a sua oração. Deus não vai ouvir a sua oração. E o padrão é esse. Lembra, se alguém tem alguma coisa contra você, tem alguém que tem algo contra você e ele tem razão, ele tem motivo, ele tem razão para aquilo. Se ele tem razão, pensa duas vezes. Pensa bem. Eu sei que essa é uma questão simples, mas muito difícil. Fácil de entender a respeito do perdão, mas difícil de praticar. Porque nós não achamos nunca que devemos dar perdão para alguém. E muito menos pedir perdão. E o texto fala de pedir perdão. O texto fala de dizer, olha, falei com você, errei com você, me perdoe. Quero corrigir o meu erro. Quero retratar-me. Eu falei coisas, eu disse coisas, me ofendi você, mas eu quero me retratar hoje. Se você fizer isso, você pode voltar e o Senhor vai atender a sua oração. Talvez você está preocupado hoje, porque você tem orado por causa do seu desemprego e nada tem acontecido. Talvez você tenha orado pela conversão de alguma pessoa e nada tenha acontecido. Talvez você está doente, está orando pela sua doença e a cura não veio. Talvez você está buscando algo do Senhor muito nesses dias e a resposta parece demorar. Quem sabe o impedimento não é esse? Quem sabe a causa não é essa? Primeiro, resolve a sua vida. Não tente receber as coisas de Deus, ignorando aquilo que a palavra diz. Quantos querem praticar a palavra do Senhor aqui? Põe a sua mão no seu coração nessa hora, eu vou orar por você. Alguém a quem você deve pedir perdão? Você vai hoje se levantar, sair daqui e vai procurar essa pessoa. Telefona para ela, aciona ela,
Não deixe que isso aconteça na sua vida. Feche seus olhos. Espírito de Deus, eu quero orar nesta hora. Tudo aquilo que amarra, todo entrave, tudo aquilo que obstrói, que impede, ó Deus, a comunhão do Senhor com esses teus filhos aqui, nesse dia possa ser quebrado. Ó Deus, que toda indisposição de perdoar e de pedir perdão possa ser removido nesse dia. E que os teus filhos tenham temor do Senhor, temor do julgamento, temor da disciplina, temor do trato das tuas mãos. Sabemos que tu és Pai, tu és amoroso, mas sabemos que tu és Deus justo e tu és severo com o pecado. Senhor Jesus, dá-nos compreensão, revelação, Senhor, do teu amor, mas também, Senhor, da tua seriedade sobre as nossas vidas, do teu cuidado com relação ao pecado. Ó Deus, nesta hora, manifesta aos teus filhos, mostra a eles se tem algo que tem obstruído a oração, que tem bloqueado a oração, que tem impedido o fluir do Senhor nas suas vidas. Que nesse dia hajam liberar pelo poder do Senhor. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Eu sei que se eu te obedecer e se tua voz eu ouvir e teus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar, as suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar, eu sei. De ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrame em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção.